Gangakari, Rupa Jagare Gangakari, Gangakari, Trishooladhare, Damaru Bajave, Damaru Bajave, Damaru Bajave, Damaru Bajave, Dama 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 Damaru Bajave. Bom dia, bom dia, bom dia! Começando hoje com Bolo Bolo, Sabe Mila Bolo, Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya. Ai, ai, transmutando as energias, Bolo Bolo, Sabe Mila Bolo, Om Namah Shivaya. Ninguém pode estar fazendo sombra no meu rosto hoje, que aqui no Rio de Janeiro o tempo tá nublado, tava fazendo um sol de rachar, hoje o dia amanheceu nublado. Eu, como boa carioca, já catei um casaco, porque a gente é dessas, né? Carioca, meu bem. Apareceu a primeira nuvem no céu, a gente já pega e bota um cachecol. Até porque não tem muitas oportunidades, né? De usar uma roupinha de frio e tal. E bom dia para quem já chegou e para quem chegará, para quem verá depois de tarde e noite. E hoje a gente vai falar sobre culpa. Ó, recapitulando, falei sobre raiva, medo, inveja, desejo, e hoje a gente vai falar de culpa. Um outro sentimento que é da natureza humana, sentir culpa, né? E é justamente essa capacidade de sentir culpa que nos leva a ter compaixão pelo outro, empatia, o sentimento de empatia, ele vem porque a gente tem essa capacidade de sentir culpa, né? Um remorso, tem uma certa... uma moral, né, uma ética, assim, né, dentro do nosso cérebro, né, até pra gente poder sobreviver, né, como espécie humana. Já imaginou? Todo mundo mata todo mundo e tá tudo bem, ninguém sente nada. Então acho que não ia dar muito certo, né, pra conseguir ir à frente. Então a culpa tem também a sua função, né, e o principal é a gente entender onde a gente errou e aprender com os nossos erros, né? Quem não erra, gente? Só o alecrim dourado, né? Iluminado. O alecrim dourado que nasceu no campo, já iluminado. Esse não erra. Mas os humanos normais, né? Como nós erramos. E erramos para caramba, inclusive para aprender, né? Tem coisas que... Por exemplo, eu que tenho filhos, né? Eu falo... Meu filho, não faz isso. Aí vai e faz. Aí só aprende na hora que vai e faz e erra, né? Enquanto eu tô dizendo, não faz, não faz. Parece que não criou ainda um entendimento, né? Bom dia, Lua, bom dia, amadas. Não criou aquele entendimento ainda. Então tem coisa que realmente a gente tem que fazer para poder sentir. Bom dia, Mariela. Gente, as lunares aqui, eu tô adorando, gente. Já tô trabalhada na lua. Já comecei com o mantra de Shiva, tá? Porque Shiva tem um negócio com a lua, né? Ele tem a lua crescente no cabelo, né? Esse mudra aqui é de Chandrakala, da lua crescente. Ele tem a lua, porque ele honra o feminino, né? E aí, voltando a falar da culpa, então... tem essa coisa da gente ser um aprendizado, é uma bela oportunidade da gente aprender, mas a grande questão, o grande problema
é quando a culpa vira um padrão autodestrutivo. Aí é que o bicho pega, né? Porque assim, tudo tem uma função. O difícil na vida é a gente achar o equilíbrio, o tal do caminho do meio que Buda falava, né? Nem pra lá, nem pra cá, é o meio. E o caminho do meio, gente, olha, ele é suado, sabe? Não vou dizer que é fácil o caminho do meio, porque ele é suado. E às vezes a gente escorrega nessas situações de uma forma assim tão... que quando você vê, você já tá ali, igual um cachorro correndo atrás do rabo. Tudo que acontece você se sente culpada, e aquela busca por perfeccionismo, né? Porque aí tem vários fatores, tem as questões pessoais, né? A individualidade de cada um, história familiar, porque às vezes a gente tem um padrão de culpa que não é nem que a gente fez nada, é algo que colocaram na nossa cabeça, né? Alguém projetou, um pai, uma mãe, não sei. Assim, tô falando de uma forma bem genérica. Esse padrão na gente, é pra gente não se sentir aceita, não se sentir incluída, pertencida, e isso gera uma culpa que você nem sabe de onde está vindo aquele troço, né? Não consegue trazer pro racional, aí só com terapia, enfim, investigar, mas acontece muito disso, não é algo raro, não. E daí vira esse padrão autodestrutivo, que você precisa se sentir acolhida, se sentir aceita de alguma forma. E quando você não tem isso, é muito difícil da pessoa lidar, sabe? Então tem essa questão. E tem a outra questão também, que é você sentir culpa. Gente, a culpa, quando você sente culpa, você não consegue fazer nada. Você só fica com aquele troço te remoendo, sabe? Vai te consumindo toda por dentro. Essa net tá uma beleza. Enfim, voltei. E você fica ali se destruindo toda por dentro, se dilacerando. E fica nessa para sempre. Se você não dá aquele estalo, né? Não, peraí. Perdoar. Às vezes a gente consegue perdoar o outro, mas não consegue se perdoar. Se perdoa e bola pra frente. Internet. Ai, gente, toda hora a internet tá parando desde ontem. Então, uma benção isso aqui. Eu acho que é o recalque das inimigas que eu falei ontem. Mas é isso, a gente ter essa consciência de que também não ficar passando a mão na própria cabeça, sabe? Tipo, eu não fiz nada, fulano mereceu, sabe? Umas coisas assim que tenta inverter o jogo. Não é isso que eu tô falando, mas é você ter essa consciência, errei mesmo, tô aqui pra errar também, porque senão eu nem precisava descer aqui pra terra, né? Também nem sei se a gente veio do alto, se veio do baixo, se veio do lado, né? A gente fala descer, mas não sei de que lado que a gente veio, né? Mas chegar aqui pra viver essa experiência material num mundo de diversas... Nossa, um mundo muito louco, né? Se você for parar pra pensar. Terceira dimensão, eu nem precisava vir, ficava lá, sem corpo, onde você tava, se não for para errar, para cometer os erros, né? Porque aqui dizem, né? Eu não tenho assim muita noção, né? Que é um planeta que a gente vem para estudar, né? Então muitas coisas a gente aprende errando. E daí a culpa tem essa questão de ser um agente paralisador. Porque depois que você... Isso eu tô dizendo assim, quando você entra num padrão destrutivo. Porque a culpa também pode ser algo construtivo, né? Porque você viu que você errou, você aprendeu com o seu erro e seguiu pra frente. Mas o padrão destrutivo é essa de você ficar se chicoteando, sabe? Eu sou a culpada, eu sou a culpada. E às vezes esse padrão entra nas nossas vidas por questões de... exemplo, atender a determinadas expectativas sociais que tem sobre a gente, expectativas familiares. E aí, quando a pessoa não se enquadra, né, naquilo que é esperado dela, às vezes entra nesse padrão autodestrutivo, né? Poxa, sei lá, o pai queria que você fosse militar e aí o cara quer ser artista plástico, detesta tudo ligado ao exército, essas coisas. Então, ele quebrou o padrão.
E se vem essa sociedade, essa família com aquela mão, né? Nossa, você não foi criado para isso, eu não te criei para isso. Então vem esse padrão de culpa. E a culpa é o quê? Ele ser quem ele é, né? Então, assim, como faz? Você vive uma vida toda infeliz para poder atender a expectativa do outro, mas aí você foge disso, fala, não, eu vou seguir o meu coração e começa a vibrar no padrão da culpa, porque já veio aquela informação para você das figuras, né, de autoridade, né, vamos botar assim, né, na tua vida, né, porque um pai, uma mãe, né, tem essa coisa da autoridade. E daí você internaliza isso e fica vibrando na culpa. Então, assim, é uma energia que ela faz uma armadilha se você não tomar cuidado, né? E o tomar cuidado é a autoobservação, é a meditação. Quando você já identificou esse tipo de coisa no seu padrão vibratório, a amada já vai procurar uma terapia, vai fazer uma meditação. Isso não te pertence, sabe? Não te pertence. Não precisa ser assim. A vida não precisa ser desse jeito. Você pode viver com muito mais consciência e leveza e sendo quem você é. Porque a pior coisa é quando a gente tenta fugir da nossa essência. O que você tem de mais precioso é a sua essência, sabe? E não vai ser o outro, o pai, a mãe, a sociedade, ou sei lá quem, que vai te dizer qual o caminho que você tem que seguir. E justamente por a gente viver num mundo que nos leva muito a essa busca material, né? Você precisa, em determinado momento, estudar, arrumar um emprego, fazer um concurso, sei lá, essas coisas. Cria essas expectativas, né? Inclusive, você tem até um certo tempo para fazer isso, né? Depois de um tempo, você já tá velha para determinadas coisas. Então, assim, é muita loucura, porque a gente acaba seguindo esse fluxo, né? Que é o que dizem que é a felicidade, né? Que é você terminar uma faculdade, arrumar um bom emprego, ter dinheiro. E muitas pessoas, quando chegam lá, a esse ponto, né, de ter um bom emprego e tal, ganhar uma grana, olha para trás e fala, cara, o que que eu fiz na minha vida? Muitas das vezes consegue o dinheiro, mas não tem o tempo nem para gastar o dinheiro, porque trabalha igual um condenado, né? Então, é muito complexo isso, da gente tentar se enquadrar e criar esses mecanismos de culpa. E vem das formas mais sorrateiras. Nem sempre fica assim tão evidente. Você olha e fala assim, ah, isso daqui é um padrão de culpa. Não é assim. Então, assim, é um processo de autoobservação. Tudo que eu venho falando desde da segunda-feira é tudo autoobservação. É você parar, você se analisar, se você precisar pegar um papel, um caderno, escrever. É um processo, não é algo que você, tipo, eu falei aqui agora, você já identificou todos os seus padrões de culpa, já destruiu, descriou e pá. Não é assim. É um trabalho. É sadhana, a gente chama de sadhana no yoga, né? É aquela coisa de você ir todo dia, você vai fazendo um pouco para você conseguir chegar ao ponto de identificar tudo isso, porque tem alguns padrões, gente, que a gente adquiriu na vida intrauterina, uma coisa profunda que você nem tinha, você não tem como você racionalizar se você não meditar bastante, se você não procurar uma terapia, enfim, porque tá muito lá dentro. Você não tem aquele evento marcante, né? Ai, foi naquele dia, naquela tarde ensolarada, que fulano apontou o dedo para mim e falou: não era para você estar aqui. Às vezes não tem um evento. Quando a gente ainda tem um evento ou alguns eventos, né? Aí você ainda consegue, não, peraí, foi quando meu irmão falou tal coisa pra mim. E quando não tem? Quando você não consegue ter essa nitidez, que é algo tão forte que te domina sem você se dar conta.
Às vezes é algo que a sua mãe sentiu quando você estava no útero dela e aquele padrão passou para você. Então é muito complexo. E autoobservação, acolhimento. Quantas vezes a gente para acolher os outros e não se acolhe? Você olha com um olhar amoroso, você às vezes consegue até perdoar e você tem que ser a perfeitona. Exatamente, quando não tem se busca. E você tem que ser a perfeita, sabe? Porque você tem que ser aceita sempre. Então, assim, aí quando você não consegue chegar a esse nível, né? Ninguém consegue, gente. Quem é aceito sempre, tudo quanto é lugar. Chegou ela. Não existe isso. Mas a gente vai numa busca de se autopunir, vir com aquela coisa, não, todo mundo pode errar, menos eu. E aí, quando as coisas não saem do jeito que você planejou, imaginou, desejou, o que acontece? Aí você fica lá se chicoteando. Mas também eu não presto, eu sou horrível e tal. Então, assim, tome muito cuidado, porque isso também é uma armadilha do ego, né? O ego, às vezes, também nos coloca em umas situações, o ego também não é nem bom nem ruim, gente. Que o pessoal fala, porque tem que matar o ego. Como assim? O ego é o ego. O ego, ele tá aqui para garantir a sua individualidade. Agora, a forma como você lida com ele é que vai dizer se ele tá te levando para um caminho bom ou um caminho ruim. Então, assim, perspectiva não dual. O ego é o ego, a inveja é a inveja, a culpa é a culpa. Agora, você tem que ver se você vai se mergulhar na culpa, vai ficar no padrão de autopunição e, nossa, eu sou errada, se depreciando em frente ao mundo, às situações, ou se você vai assumir a responsabilidade pelos seus erros, aprender com eles e se acolher também quando você erra e principalmente quando você tá numa de se autodepreciar e você nem sabe se você errou de fato. Então, assim, nesse caso que eu falei, né, dos padrões que são introjetados na gente, vamos botar assim, né? Que a gente acaba recebendo. Então, assim, é uma questão de ter um olhar amoroso para nós mesmos, a gente olhar as situações que a gente passou na vida, seja lá qual for, se você foi a culpada ou não, a errada ou não, e se perdoar, sabe? Será que de repente não foi uma situação em que você tinha uma outra cabeça? Não é tipo assim, aliviar o que você fez, mas entender que, que a gente não precisa estar ali o tempo todo fazendo tudo maravilhosamente bem e que a gente tem fraqueza, tem momento que o negócio não vai, sabe? E tá tudo bem. E tá tudo bem. Então é isso, gente. Falamos hoje sobre culpa. Vamos tirar esse chicote aí da mão, ficar se chicoteando, porque a gente acaba sendo uma contribuição muito maior para a nossa vida, para a vida dos outros e para o mundo, né, de uma forma mais ampla, quando a gente consegue estar no nosso potencial máximo e vibrando na culpa, cara, não dá, é muito paralisador. E a culpa ainda tem uma coisa, né? Ela te leva pra vergonha. E a vergonha é a pior coisa que você pode sentir. É o sentimento, assim, mais baixo. Quando você tem vergonha. Porque quando você sente vergonha, a sensação é de que você não querer estar nesse corpo. Eu que agradeço a energia de vocês de manhã. Sabe? Aquela coisa, eu não queria estar nesse corpo. Eu queria me afundar aqui num buraco, sumir. Então, é a pior coisa que você pode sentir. É a vergonha. Inclusive, eu vou falar sobre vergonha hoje, gente, de noite, no perfil da Yara. Depois eu acho que eu vou botar no story e vou botar no feed. 9 horas. A gente vai fazer uma live sobre vergonha. Que a vergonha, assim, sabe, aquela coisa de. Não tem pior. Melhor você
sentir raiva, qualquer coisa. Mas a vergonha, ela te deixa numa situação de total vulnerabilidade, de total anti-existência, sabe? Tudo que a existência traz pra você é aquela coisa de você não querer existir. Todo mundo já sentiu vergonha em alguma situação, sabe como é, né? Então, a culpa, o próximo passo é a vergonha, né? Então, assim, vamos nos auto-observar, vamos ter esse acolhimento. Eu já falei do acolhimento várias vezes, porque é preciso ouvir, às vezes, várias vezes, para poder realmente a gente começar a fazer isso por nós mesmas, né? Porque também a gente vê num padrão, né, cultural que não nos ensina a ter esse auto-amor. E como pessoas pretas, ainda, né, tem outras questões envolvidas, né, que, que passam pelo racismo, que a gente não é ensinado a se olhar, né, com aquela coisa, nossa, eu sou bonita, eu sou... A gente não se vê representada, enfim, tem várias coisas que envolvem também quando a gente fala de pessoas pretas, né? Porque a gente é muito silenciada, invisibilizada, ou quando é visibilizada de uma forma hipersexualizada. Enfim, tem muita coisa que aí a gente vai desenvolvendo culpa, vergonha. E quando vê, a gente tá de cabeça baixa, sabe? Passando os lugares de cabeça baixa, se encolhendo e ofuscando o nosso brilho pessoal, sabe? Você vai e fala assim, não, gente, eu vou passar aqui, eu não quero nem que ninguém me veja, porque você tá... É todo um conjunto de fatores que é para você não aparecer, não se colocar. A vergonha para mulher preta é cruel, gente, isso é cruel. Quantas e quantas vezes... eu acho que isso acontece com mulheres, de uma forma geral. Tem um grupinho de homens sentado, eu atravesso a rua, se der para atravessar a rua, eu atravesso, eu vou para outro lugar. Porque você sabe que os bonitos, pode ser que não, né? Mas a gente já espera que vão te fazer passar alguma vergonha, vão te assediar, vão fazer alguma coisa, né? E quando a gente é mulher preta, isso tudo ainda fica agravado. Por exemplo, quando eu cortei meu cabelo todo e deixei ele crescer natural, tinha dias que eu tinha vergonha de andar ali no centro de Nova Iguaçu, porque na época que eu cortei, não estava ainda na moda como está hoje em dia, quando eu comecei a usar o meu cabelo natural, né? Então foi uma época que tinha pouquíssimas pessoas usando os produtos, eu tinha que comprar importado, sabe? Depois eu falei, gente, pelo amor de Deus, R$ 100 um pote de creme. Hoje em dia você vai em qualquer farmácia aqui, você encontra várias marcas com produtos específicos para cabelos crespos e cacheados. Então, quando eu comecei, não tinha nada disso. E daí, eu andava na rua, a minha vontade era, cara, eu falei assim, gente, eu vou usar um capuz. Porque tinha determinados locais que eu passava que era muita zoação. Ah, esse cabelo, capacete. Vou te dar um Enê de presente. Então, assim, eu acho que pessoas brancas, né, não passam por essa... Eu acho não, né, tenho certeza, né? Não passa por essa situação que uma mulher preta passa quando resolve assumir o seu cabelo natural, né? Então, eu sentia muita vergonha, mas ao mesmo tempo eu sentia vergonha nessas situações, né? Mas eu sentia muito orgulho também, né, do meu cabelo, porque até os 27 anos eu não sabia como era meu cabelo. Eu não sabia, eu tive que cortar tudo, deixar crescer e tal. Então foi um processo de autodescoberta, de autoconhecimento, e eu me senti muito orgulhosa. Mas as situações externas me levavam para entrar, para cair nesse padrão da vergonha, de me sentir, querer me sentir invisível, né? Imagina uma pessoa quase leonina, com Mercúrio em Leão, querer passar batida. Não dá, não é da minha natureza. Mas vem aquela força externa que fala, não, isso aqui não é o teu lugar, não é para você. E assim, chega disso, chega. Tô falando aqui no meu caso específico, mas seja a situação em que for da sua vida, gente.
A gente não pode ficar ofuscando o nosso brilho pessoal porque vai incomodar alguém. Não, uma pessoa que vai buscar o brilho dela. Ou uma sociedade, ou um grupo, seja lá o que for. Porque a gente está aqui para ser a gente, para seguir o nosso Dharma. O Dharma é o caminho do nosso coração. E daí, vambora. Nem sempre é fácil a gente... eu vou seguir o caminho do meu coração. Às vezes é difícil, parece um monte de desafio, mas vamos lá, sabe? Desfaz esse padrão de culpa, essas coisas aí que vêm só para te distrair, só para te jogar de um lado para o outro, para você sair do seu caminho. E segue. O que passou, passou. O passado tá lá atrás. Olha, dá aquela olhadinha assim e abençoa e vai embora. Deixa eu ver o que eu vou aprender com isso. Beleza, aprendi, agora eu vou. E vamos que vamos. Então é isso, deusas maravilhosas. E amanhã, hoje é 4, nem sei mais, gente. Tá de manhã, ainda não tomei café. Tô meio totoquinha ainda. Eu acho que é a 4/7. Não, é 5/7. 5/7. Ainda tem mais 2 e mais tarde eu vou estar falando da vergonha com a Yara. Beijos!